Estamos aqui de volta para dar continuidade na nossa Escola Bíblica Dominical. É sempre um grande prazer, juntos, a gente meditar na Palavra do Senhor. E aí, o que você está achando dessa série de estudos que nós estamos realizando aí sobre batalha espiritual? Hoje será nossa quinta aula, nosso quinto episódio sobre esse estudo. Sabemos que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra os principados e potestades que agem nas regiões celestiais. E hoje é um dia muito especial, o dia da Páscoa, dia que nós celebramos a ressurreição de Jesus. E nesse dia, assim que celebramos a ressurreição, foi um ato assim maravilhoso, pois está escrito na palavra, e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. O Senhor Jesus teve vitória sobre todas as ações do maligno, e hoje nós temos a oportunidade de estar aqui dizendo que você e eu somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Vamos orar nesse momento, pedir a graça do Senhor, que Deus possa continuar abrindo a nossa mente, nos dando entendimento, pois hoje nós queremos aqui falar sobre as armas da nossa milícia. Exatamente, elas são poderosas em Deus. Vamos orar ao Senhor. Amado Deus, eu te agradeço por esta manhã, essa manhã rica, abençoada, manhã em que o mundo celebra a ressurreição de Jesus. E nós trazemos à memória o triunfo de Jesus ali na cruz. Muito obrigado, ó Deus, porque Jesus está vivo e Ele está acima de todo nome, de todo principado, de toda potestade, seja em cima no céu, na terra ou debaixo da terra, pois nele nós somos mais do que vencedores. Dá-nos agora, sim, a Tua graça, mostra-nos o Teu caminho, abre o nosso entendimento e abençoa, Pai, a meditação, o estudo desta manhã. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Muito bem, amados. Quero aqui, nesse momento, fazer, antes de começarmos propriamente o estudo sobre essas armas espirituais que nós temos à nossa disposição, fazer duas considerações. Bom, primeiro, lá em 2 Coríntios, no capítulo 10, diz assim: porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Vocês se lembram que quando nós falamos sobre o campo de batalha, o maior campo de batalha está na nossa mente, nós abordamos isso nas lições anteriores? Pois bem, nós precisamos estar com a nossa mente renovada, protegida, abençoada, pois a Bíblia fala que estas armas que nós utilizamos, elas são poderosas para quebrar cadeias, quebrar fortalezas, sofismas. Nós vimos aí na aula anterior que são isso, né? As fortalezas que se formam na nossa mente. E trazendo essa questão, né, da preparação da nossa mente, diz lá em Filipenses, Paulo falou o seguinte: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. É importante que a nossa mente esteja sempre protegida, guardada, e nós vamos aqui utilizar assim armas que nos ajudam a proteger a nossa mente, pois senão o inimigo pode sim infiltrar-se através dos nossos pensamentos. Quero aqui enfatizar, o diabo não tem poder para ler a nossa mente, ele não consegue saber o que nós estamos pensando, mas ele pode sugerir pensamentos na nossa cabeça e que fazem com que a gente fique atordoado, a gente tome atitudes que Deus não quer que a gente faça para nos incentivar à desobediência, ao pecado. Então nós precisamos guardar a nossa mente.
mas ele não sabe o que você pensa. E diz lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios também o seguinte: mas receio que assim como a serpente enganou Eva, e com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devido a Cristo. Veja como que o inimigo, o diabo, sugeriu na mente de Eva, lá no passado, lá no Jardim do Éden, quando tudo estava começando, no princípio, ele conseguiu enganar. Mostrou para ela a árvore, mostrou para ela o fruto da árvore, ela viu que era desejável e foi incentivando. E ainda mentiu para ela, disse para ela: se você comer desse fruto, você vai ser como Deus, vencedor de todas as coisas. E aí ele enganou. Lá em Romanos também diz o seguinte: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Numa batalha espiritual, meus amados irmãos, nós precisamos ter a nossa mente renovada, abençoada. E isso é um trabalho que deve ser feito diariamente, renovando, ocupando a nossa mente com aqueles pensamentos que Paulo sugeriu. Tudo que é puro, tudo que é santo, tudo que é agradável, e trazendo cativo o nosso pensamento à obediência de Cristo. O texto que nós lemos lá: porque Deus nos deu essas armas para anular os sofismas, as mentiras, e assim manter cativo. Então, precisamos trabalhar a nossa mente no meio dessa batalha. Segunda consideração: quando nós falamos sobre a questão da armadura, nós abordamos aí nas lições anteriores, como está escrito lá em Efésios, eu quero ler aqui com vocês, relembrando: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Você não sabe quando é que vem o dia, né? Quando é que chega o dia mau. Então, é importante estar revestido com essa armadura todo dia. É preciso vigiar, é preciso manter atenção para que essa armadura, esse conjunto de atitudes que nós vimos na semana anteriores, que ela seja bem presente na nossa vida. Não é assim, você vai marcar uma data para poder ter um desafio com o diabo, um desafio com o inimigo. E ali você vai se preparar, você vai pedir: Senhor, me reveste da armadura do Senhor, me capacita com o teu poder. Não, peraí. A Bíblia fala, né? Se você soubesse o dia e a hora que vem o ladrão, você não estaria com tudo preparado para naquele dia exatamente vencer o seu adversário? Então nós devemos estar com essa armadura preparada. Então não é na hora que nós vamos ali fazer uma peleja específica que a gente vai buscar essa armadura, ou seja, se preocupar com a verdade, cingindo, né, como a Bíblia fala, os lombos com a verdade, ter o escudo da fé. A fé é algo que precisa ser praticado diariamente. Crer na palavra do Senhor e confiar de acordo com aquilo que Ele prometeu, naquilo que Deus vai realizar. E as nossas atitudes devem ser coerentes com aquilo que nós acreditamos. E se o inimigo percebe que você não está preparado, que você está desguarnecido, que a sua armadura não está boa, o que ele vai fazer? Ele vai procurar exatamente os seus pontos fracos para poder lhe atingir. E Paulo ele recomenda aqui: preparar para que você esteja pronto no dia mau. Quando o dia mau chegar, você possa então resisti-lo e saber que em Cristo Jesus você o venceu. Jesus venceu por nós. Não é na nossa força, não é no nosso poder, mas é na graça de Deus. E depois de terdes vencido tudo, permanecer firmes, permanecer inabaláveis. É assim que Deus deseja que cada um de nós estejamos preparados para esse tempo de batalha. Eu quero trazer para você o exemplo de Neemias, né? Lá no livro de Neemias nos conta que quando ele estava trabalhando a restauração de Jerusalém, das cidades, dos muros da cidade, levantaram-se ali adversários, Sanbalat, Tobias, aqueles homens que foram contra a construção, que faziam de tudo para destruir.
Veja o que diz aqui a palavra, aqui no livro de Neemias, no capítulo 4. Porém, nós oramos ao nosso Deus, como proteção, pusemos guardas contra eles de dia e de noite. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores, que por si mesmo tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Isso quer estar pronto, porque no momento que entra o inimigo, na hora que vem o adversário, você está ali devidamente com a armadura, você está com as armas nas mãos para que possa resistir. Hoje nós vamos abordar sobre, assim, 3 armas importantíssimas e poderosas que nós utilizamos na batalha contra o inimigo. E vamos aqui conhecer alguns instrumentos que o diabo utiliza para armar laços, para que a gente esteja atento a essas coisas e nós não venhamos a dormir no ponto. Primeira arma poderosa em Deus que nós podemos utilizar, imagino que você sabe, é a palavra de Deus. Você se lembra quando Jesus estava lá no deserto sendo tentado pelo diabo? Jesus, como falamos aí no estudo anterior, ele disse para o diabo: está escrito, está escrito. E ele citava a palavra do Senhor. Vamos olhar aqui o que diz lá em Hebreus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. É interessante que a palavra ela é como espada de 2 gumes, ou seja, corta dos 2 lados. E nós vamos aqui observar que, por um lado, ela ajuda a proteger a nossa mente. Lá no Salmo 119, no verso 9, fala assim: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando conforme a sua palavra. Também aqui no verso 11 do Salmo 119, diz assim: guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Quando nós falamos sobre guardar a mente, e principalmente guardar dos laços do pecado, das sugestões do maligno, a palavra nos ajuda a isso quando nós colocamos e guardamos ela no nosso coração. Lembre-se que o aguilhão da morte é o pecado. E nós temos que guardar a nossa mente e manter o nosso coração limpo, purificado, santificado pela palavra do Senhor. Porque Ele rega nossos pensamentos e limpa a nossa mente. Por outro lado, a palavra, que é a espada do Espírito, ela ataca o inimigo. Quando Jesus disse lá: então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ele citou um texto das Sagradas Escrituras. Veja que naquele ataque, o diabo citou, alguns momentos, a palavra do Senhor. Não está escrito que você dará ordem aos anjos a teu respeito? Então lança-te daqui lá para baixo. O diabo conhece a palavra e conhece, às vezes, muito mais que crentes. E nós precisamos conhecer as Escrituras, ter ela no nosso coração, guardada aqui na nossa mente, para que seja nos momentos oportunos nós possamos utilizá-la como uma arma poderosa que vai quebrar e anular as ações do diabo. Outra arma poderosíssima que nós não podemos abrir mão dela é a oração. Oração. Quando Paulo escreveu aos Efésios, ele disse lá no final daquela armadura, ele mencionou sobre estejam em oração, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Irmãos, essa peleja que nós enfrentamos no nosso dia a dia,
seja ela no âmbito da família, seja no seu ministério, no exercício das suas responsabilidades em Cristo, aquilo que Deus lhe entregou, seja também na sua atividade profissional, em todas as áreas da sua vida. A Bíblia fala que nós devemos orar. A palavra do Senhor fala que quando nós oramos, há uma peleja dos anjos em nosso favor. E os anjos do Senhor pelejam contra os anjos do inferno e quebra cadeias, rompe grilhões, abre portas para que você possa passar. É importante que você, conhecendo a palavra, você cite as promessas do Senhor, você cite aquilo que Deus tem mostrado através das Escrituras. Eu, por exemplo, quando eu vou orar por um enfermo, eu costumo citar as Escrituras. Pai, como está escrito na tua palavra, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Então, quando você cita a palavra, você está trazendo assim um direito que você recebeu e uma promessa que Deus falou a seu respeito. Quando você peleja contra o inimigo e o inimigo está tentando contra a sua vida, trazendo assim, dificuldades, intrigas, problemas, um acúmulo de coisas que ele vem contra você com grande fúria, aí você pode dizer, está escrito que o Senhor coloca o seu povo, ao redor do seu povo, muralhas de fogo, você não pode nem se aproximar de mim, em nome de Jesus eu repreendo você. Então você está tomando a sua autoridade e citando a palavra. Eu gostei muito eu ouvi há esses dias o pastor Jorge Lima, que tem um ministério muito abençoado, um ministério de libertação, e eu deixei aqui embaixo no descritivo desse vídeo uma mensagem dele que fala sobre como utilizar versículos bíblicos, como utilizar porções da palavra na oração. Ele chama orando a palavra, orar a palavra, você orar baseando-se na palavra. Eu achei muito importante, muito interessante isso, porque isso é uma prática que precisa ser cada vez mais utilizada na oração. Sua oração fica poderosa em Deus, porque você está ali orando de acordo com as Escrituras, de acordo com a palavra. E ele nesse vídeo, ele traz uma relação, na verdade uma mensagem de áudio. Ele traz uma lista de passagens bíblicas que você pode utilizar no momento que você está em batalha espiritual. E eu deixei aqui no descritivo o link para você ir lá ouvir. Ele foi muito feliz na colocação ali dessa mensagem que traz muita edificação. Uma razão também, porque nós precisamos e devemos orar. E lá no livro de Ezequiel, no capítulo 22, diz assim: busquei entre eles um homem que tapasse o muro e colocasse na brecha perante mim, a favor dessa terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Por isso eu derramei sobre eles a minha indignação, como o fogo do meu furor, e os consumi. Fiz cair-lhes sobre a cabeça o castigo do seu procedimento, diz o Senhor Deus. Aqui Deus está falando com o profeta de que ele procurou alguém que estivesse na brecha em favor daquele povo. Às vezes, amado, nós ficamos falando a respeito dos nossos familiares, que alguns não têm tomado uma posição para Cristo, ou que estão fazendo algumas coisas assim terríveis, e estão se perdendo cada vez mais, emprenhados no meio do pecado. E o que você deveria fazer? O que você pode fazer? Você deve batalhar por eles espiritualmente, colocar-se na brecha. Colocar-se na brecha é ficar na posição, intercedendo. Daniel nos deu muitos exemplos, no livro mesmo do profeta Daniel, a respeito de como ele se colocava na brecha em favor da nação de Israel, em favor do seu povo, que estava ali sofrendo no cativeiro. E Deus enviou o seu anjo, e pelejou por eles, e o Senhor deu a ele a revelação de coisas que estão ainda acontecendo nesses dias e que vão acontecer. Coisa tremenda, maravilhosa. E Deus pelejou poderosamente pela vida do seu povo. Dessa forma, nós podemos nos colocar na brecha pelos nossos irmãos, pelos nossos familiares, sobre aquelas pessoas que nós amamos e queremos ver a transformação, pelas vidas que ainda não conhecem Jesus.
É através de colocarmos na brecha que Deus vai agir em nosso favor, pois a vitória vem do alto, a vitória vem do nosso Deus. A Bíblia fala lá em Hebreus: acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Jesus, ele conhece nossas limitações e ele está disposto a pelejar por nós. Às vezes a luta que a gente enfrenta com aqueles que ainda não conhecem Jesus, e eles estão sendo aí muitas vezes usados pelo inimigo, é porque há uma cegueira espiritual. E essa cegueira espiritual, ela só pode ser quebrada se você entrar na batalha e entrar na peleja por elas. Aqui diz na segunda carta de Paulo aos Coríntios: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Às vezes a gente fica pensando, por que a pessoa é tão dura, o coração não abre para o evangelho, não desperta? E às vezes a pessoa está cega, fechada para o entendimento da palavra. Mas você, em Cristo Jesus, numa batalha espiritual, pode ver a vitória. Deus tirando essa cegueira. Por que nós precisamos lutar, né? Diz lá em Judas, lá no versículo 3, amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Olha só como é importante a gente batalhar por esta fé. Diz lá ainda no verso 4, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformaram em libertinagem a graça de nosso Deus e negam ao nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Aqui Judas está falando conosco que às vezes são introduzidos no nosso meio pessoas com pensamentos enganosos. São sofismas, são mentiras com aparência de verdade e que traz o engano e que muitas vezes compromete a fé. Muitas pessoas ficam às vezes separadas do evangelho, desviadas, porque começam a acreditar nos sofismas, nas mentiras, nos enganos. Veja o que está escrito lá em Hebreus, no capítulo 3, no verso 6. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até o fim, a ousadia e a exultação da esperança. É importante guardar a nossa confissão e a nossa esperança até o fim. Pois diz ainda no verso 14, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Nós, irmãos, temos recebido a palavra da fé, que guardamos em nosso coração, cremos que Jesus Cristo tem realizado a sua obra nas nossas vidas e assim devemos permanecer até o fim. Quantas mentiras vão se levantar, quantos enganos vão se processar e tentar alcançar a nossa mente. Mas se nós estivermos orando, assim como Judas ali recomendou, e com a preocupação de ele escreve para a igreja, é necessário diligentemente batalhar. Jesus falou, a carne é fraca, o espírito está pronto, porém a carne é fraca. Se nós estivermos junto com o Senhor, pelejando, Ele vai estar do nosso lado, protegendo a nossa mente e ao mesmo tempo quebrando essas cadeias que estão cegando o entendimento das pessoas. E é através dessa oração, é através do poder da oração que nós vamos ver mudanças. A oração, irmãos, é algo que precisa estar presente na vida da igreja. E eu encorajo você a estar participando das reuniões de oração. Toda quarta-feira, ali na igreja, nós estamos reunidos, um grupo de irmãs fiéis estão ali batalhando. E você precisa ver, né, que coisa tremenda Deus tem feito ali no meio desse grupo, o grupo que está orando. E o que Deus tem feito em favor da sua igreja, porque tem pessoas que estão se colocando na brecha.
Se não fosse, irmãos, o poder de Deus agindo em nosso favor, jamais poderíamos chegar até aqui. Até aqui nos ajudou o Senhor. E agora, essa terceira arma poderosa que nós temos à nossa disposição é o louvor e a adoração. Louvor e adoração. Lá em 1 Tessalonicenses está escrito: orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Então, além de orar, orar sem cessar, diz aqui, em tudo dai graças. Fala em tudo e não por tudo. Vamos entender isso daqui. Em todas as circunstâncias da nossa vida, nós precisamos estar com louvor nos nossos lábios. O diabo odeia o louvor e a adoração, pois é isso que ele queria para ele. Ele queria assumir o lugar de Deus, para receber a adoração para ele. Esta é a razão porque ele gosta tanto da idolatria. Porque quando as pessoas estão cultuando as imagens, a Bíblia fala que estão adorando aos demônios. E o diabo, ele quando vê um servo de Deus, alguém glorificando a Deus, exaltando o nome de Jesus, dizendo que ele é bom, que ele é poderoso, que ele veio para nos resgatar e salvar, e adorando, exaltando o nome do Senhor, ele fica furioso, ele não aguenta, ele não suporta, isso faz com que ele caia por terra. A Bíblia nos conta, naquela história de Josafá, rei de Judá, na ocasião que ele estava sofrendo ameaças, uma estratégia que Josafá fez, quando ele ouviu a palavra do Senhor, a respeito dos inimigos, que os inimigos estavam vindo pelejar contra ele. Olha só o que Deus disse: neste encontro não tereis de pelejar, tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Que coisa poderosa, né? O Senhor disse para Josafá: Josafá, não se preocupe, porque eu estarei pelejando por você. Qual foi a atitude de Josafá? Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Puseram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos coreitas, para louvarem o Senhor Deus de Israel em voz alta, sobremaneira. E ainda, quando eles foram depois para a batalha, para a peleja, Josafá colocou um exército de levitas, um coro louvando ao Senhor. Diz lá no verso 22, tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e do monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Poderoso é o nosso Deus, ele peleja por nós. Diz lá o Salmo 100, no verso 4, entrai pelas portas com ações de graça e nos seus atos com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Quando ele recebe a glória, ele recebe o louvor, amados, o diabo cai por terra, o diabo é derrotado, pois é o Senhor quem peleja pelo seu povo. Se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida, estendes a mão contra a ira dos meus inimigos, a tua destra me salva. Oh, coisa maravilhosa! Eu me lembro que em várias ocasiões, quando nós estávamos orando por pessoas, pela libertação de pessoas que estavam possuídas por demônio, os demônios às vezes resistem para ver até onde você conhece a autoridade que você tem, até onde você está firme na sua posição de fé, crendo no poder do Senhor e que o Senhor está do seu lado. Então, às vezes ele fica ali resistindo, porque ele fica testando como é que está a sua confiança em Deus. E quando, no meio daquela resistência, eu me lembro muitas vezes com o nosso saudoso pastor Arnilda, né, ali ao nosso lado, a irmã Lúcia, a irmã Miriam, nós começávamos a cantar: Deus é o nosso refúgio e fortaleza,
socorro presente, quando te angustiares. Oh, meus amados, eu vi o diabo se explodindo e o diabo batia em retirada porque ele não aguentava o momento de louvor, de adoração. E o Senhor é bom, Deus ele é fiel. E o bom soldado, ele precisa estar atento a coisas que o inimigo utiliza. O diabo também tem as suas armas. E as armas e os instrumentos que o diabo utiliza, ele se vale sempre dos seus anjos, dos demônios para fazer as suas ações. E eu quero aqui concluir o estudo desta manhã falando sobre alguns instrumentos do diabo que nós precisamos, como bom soldado, ter cuidado. Diz o texto lá de 2 Timóteo, Paulo escreveu a ele, no capítulo 2, diz o seguinte: participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Então nós precisamos estar atentos ao que Deus está falando conosco de orientação, de direção através da palavra, como um bom soldado. E lá na primeira carta aos Coríntios, fala aqui a respeito de idolatria, né? Como ainda há pouco eu citei para você. O diabo, ele quer adoração para ele quer o louvor para ele. Lembra-se quando ele foi atacar Jesus, lá no deserto, ele falou assim: tudo isso aqui, ó, é meu. E se você prostrado me adorar, eu vou te dar tudo isso. Eu vou te fazer governar sobre tudo isso. Que coisa enganosa do diabo, né? Ele querendo receber adoração. E Jesus respondeu: só a Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto, e não a mais ninguém. Por isso, lá em 1 Coríntios, Paulo ele adverte sobre a questão da idolatria. Que digo, pois? Que sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Ou que propósito o ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associado aos demônios. Paulo está dizendo que nós não devemos, de forma alguma, permitir idolatria, o culto a ídolos, a culto a imagens. Porque por detrás disso, na verdade, o que as pessoas fazem para os ídolos, eles estão fazendo aos demônios. Vejamos o que está escrito na palavra, lá no Antigo Testamento, no livro de Deuteronômio, que Deus falou ao seu povo. As imagens de escultura de seus deuses queimarás, a prata e o ouro que estão entre elas não cobiçarás, nem as tomarás para ti, para que te não enlaces neles, pois são abominação ao Senhor teu Deus. Não meterás, pois, coisa abominável em tua casa, para que não sejas amaldiçoado, semelhante a elas. De todo a detestarás e de todo a abominarás, pois é amaldiçoada. Olha que coisa séria. Deus está falando assim para não ter essas coisas, nem ter em casa, para que a sua casa não seja amaldiçoada, como essas coisas, esses objetos, eles são amaldiçoados. São objetos que são utilizados por Satanás, que servem para farmar laços. Os ídolos aqui que está falando claramente que são as imagens, mas não é só a questão das imagens, são os símbolos que são utilizados pelo diabo e que estão, muitas vezes, por trás dali, é uma porta, é uma brecha que o diabo utiliza para aprisionar as pessoas, para fazer mal, para trazer maldição para a sua casa, para a sua vida e para a vida daqueles que você ama. Por exemplo, CDs de músicas consagradas para Satanás, talismãs, que são objetos que utilizam para poder dar sorte, as coisas que são utilizados na feitiçaria, elementos que são utilizados no culto aos demônios, todas estas coisas que são utilizadas pelo mal, quando são trazidas para perto de você, são trazidas para a sua casa, e isso acaba trazendo maldição, laço, abre uma
porta para que o diabo, Satanás e os demônios estejam ali causando influência. Se uma pessoa recebe, por exemplo, algo que foi consagrado a Satanás e você recebe aquilo ali de presente, você que, por exemplo, é um servo de Deus, você às vezes não vai estar entendendo por que razão você está passando por lutas e pensamentos e sonhos oprimidos que vêm na sua mente. O diabo, ele não tem poder para te possuir, porque você é templo do Deus vivo, servo do Deus vivo. Mas de fora, por uma ação externa, ele consegue te oprimir, ele consegue batalhar contra você. Quando eu falo assim, você como servo de Deus sendo oprimido pelo diabo, talvez você fique pensando assim, não, mas o servo de Deus não pode ser oprimido pelo diabo. O diabo, ele pode sim agir de maneira exterior e pode trazer opressão, sonhos malignos, perturbação na sua cabeça, na sua mente. E a pessoa às vezes não está sabendo o que é porque tem um laço ali. Vamos nos lembrar de uma história lá do povo de Israel, quando eles estavam conquistando a terra, na primeira batalha que eles tiveram de Jericó, o pecado de Acã. Acã guardou uma das coisas que era contrária à vontade de Deus. O Senhor falou para não pegar nada das coisas que era lá daquela cidade, que eram contaminadas, para trazer com eles. E Acã pegou lá objetos que escondeu na sua tenda. E quando Israel foi para a peleja, o que aconteceu? Israel sofreu derrota diante dos seus inimigos, porque estava ali com um desses objetos familiares, coisa que os demônios utilizam como laço, como, vamos dizer assim, algo que deu a eles legalidade. Tudo aquilo que Deus fala para a gente não fazer, ou não ter, não possuir, e a gente possui, o que a gente está cometendo? Exatamente, o ato da desobediência. E a Bíblia fala que nós, antes de qualquer coisa, precisamos nos sujeitar a Deus, nos submeter a Deus. E aí sim eu posso resistir o diabo e ele fugirá de nós. Mas se eu não me submeto a Deus, eu estou dando uma brecha, eu estou dando uma oportunidade, eu estou dando legalidade para que o inimigo haja. Agora, recentemente, uma empresa lançou um tênis aí, está circulando, né, na internet aí, o tênis de Satanás, né? Um tênis que de maneira assim muito clara, evidente, escancarada, ele foi oferecido a Satanás. E eu coloquei aqui embaixo no descritivo desse vídeo um link sobre esse lançamento que ocorreu agora na semana da Páscoa, justamente na semana da Páscoa, uma forma de afrontar, de ridicularizar o momento de reflexão sobre a vitória que Cristo obteve contra Satanás ali na cruz do Calvário. Então eles quis fazer uma afronta para essa festa cristã da Páscoa. Lança-se um tênis aí dedicado a Satanás e que as pessoas vão pisar, né, sobre algo que está dedicado aos demônios. Então eu deixei o link aqui para você ir lá e consultar. Estou fechando esse assunto, né, sobre coisas que são dedicadas aos demônios e sobre esses objetos familiares. Eu quero ler com você lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, no verso 19. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. As pessoas que estavam se convertendo, que eram livros que eles utilizavam de artes mágicas, todas esses símbolos que são utilizados nas seitas orientais, de objetos que servem de adoração, coisas que são utilizadas também de livros ou tabuetas ou inscrições que são utilizadas em atos de feitiçaria, de magia negra. Tudo isso são objetos de Satanás e que trazem maldição. Que as pessoas que estavam ali se dedicavam a essas coisas lá no passado, ao se converterem, elas queimaram tudo, elas destruíram para não se contaminarem mais e elas ficarem livres. Então, se nós temos consciência, sabe que alguma coisa foi dedicada, não deve se alimentar daquilo, não deve tomar aquilo para si, nada, absolutamente nada. E tudo que você ganha, tudo que você recebe, sem você ter o conhecimento, ore, agradeça ao Senhor. Como está lá no livro, você pode aplicar
está lá no livro de Êxodo, quando eles dedicavam todas as coisas no santuário para que fosse santificado, você pode fazer a mesma coisa em relação às coisas que você recebe. Diz lá no Êxodo 40, verso 9, e tomarás o óleo da unção e ungirás o tabernáculo e tudo que nele está, e o consagrarás com todos os seus pertences, e será santo. Então tudo aquilo que você unge, você ora, você dedica ao Senhor, é santificado para a glória e louvor do Senhor. Amados, então chegamos ao final dessa reflexão, desse estudo sobre batalha espiritual. E eu quero aqui dizer para você, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Precisamos ter a nossa mente regada com a palavra. As armas da nossa milícia, elas são poderosas em Deus para anular sofisma, quebrar cadeias, destruir fortalezas e nos dar vitória no Senhor. Essa peleja que hoje temos, contra as forças do mal, não é contra pessoas, mas é contra os principados, as potestades. E se você precisa ser cada vez mais fortalecido em Deus, como a Bíblia, Paulo mesmo falou, quanto mais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Tome isso como uma meta, um objetivo para a sua vida. Pense nisso e faça isso todo dia. A peleja precisa ser diária, constante. Jesus falou assim que nós devemos tomar a nossa cruz diariamente. Porque esse tema sobre batalha espiritual é um tema bem amplo. E eu quero aqui encorajar você para que esteja principalmente estudando a palavra do Senhor. Deus vai estar dando a você esclarecimento, orientação, mostrando o caminho. Por exemplo, os vídeos do pastor Jorge Lima, ele tem um ministério de libertação, ele tem muitas mensagens ali, que ele fala sobre a experiência pessoal dele a respeito da libertação de pessoas que estão presas no cativeiro. Você deve tão somente estar atento a tudo aquilo que você estiver lendo, ouvindo, recebendo, observar tudo, checar pela palavra. Eu gosto muito de uma autora chamada Rebecca Brown. Ela é uma médica que ela escreveu um livro que se tornou aí praticamente assim um best-seller dentro dessa área de libertação. Ele veio para libertar os cativos. Ele veio para libertar os cativos, a Rebecca Brown. Esse livro aqui eu já tenho ele há muitos anos, eu li, é assim tremendo. Se você deseja conhecer um pouco mais sobre a questão de satanismo, da obra de libertação na vida das pessoas, como é que Deus opera nesse campo do mundo espiritual, ele é um livro assim que eu posso indicar, você pode pesquisar. O copyright dele é de 1996, é um livro antigo, mas é um livro que traz assim muitos esclarecimentos dentro dessa área de batalha espiritual. Se você quer aprofundar um pouco mais no conhecimento disso daqui, ele está aí disponível, talvez em algumas livrarias está aí à venda, e também está disponível na internet. E assim nós vamos orar nesse momento, para que Deus possa lhe fortalecer e abençoar sua vida com o seu poder, sua graça, trazendo você vitória nessa peleja. Pai Celestial, eu te sou grato por esse momento, por essa oportunidade, por esses estudos que nós temos feito sobre batalha espiritual. Sabemos, ó Deus, o quanto nós dependemos do Senhor, porque a nossa vitória vem de Jesus, aquele que morreu e pagou o preço pelos nossos pecados, nos libertou e obteve vitória contra Satanás e todas as suas hostes da maldade. Por isso, dá-nos assim, pois, a tua graça, dá o discernimento, cobre cada um com o precioso sangue de Jesus, guardando suas vidas, suas famílias, de todo o laço do diabo, e assim possamos prosseguir vitoriosos. Nós oramos e agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que o dia de hoje, que nós estamos celebrando, a Páscoa com a sua família, seja muito feliz, seja marcada aí por grandes conquistas da parte do Senhor. Deus abençoe seu coração, abençoe também a sua família e você possa, assim, celebrar com muita alegria essa data tão preciosa, pois o nosso Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, está vivo e Ele está aí reinando para nos dar vitória em todas as coisas. Que Deus seja contigo e até a próxima, se Deus quiser. Não deixe de consultar os vídeos aí desta série sobre batalha espiritual e se Deus assim permitir, nos conceder novas oportunidades para falar ainda um pouco mais sobre esse assunto, vamos estar aqui novamente falando.
queremos deixar você aí encorajado a estudar a palavra de Deus, a orar e a glorificar o nome do Senhor, porque essas são as nossas mais importantes armas poderosas que temos da parte de Deus. Fica com Jesus, que Deus te abençoe.